Depois da minha última palestra sobre comportamento humano e manipulação para um grupo de profissionais da área de segurança aqui em São Paulo, uma das pessoas da plateia, uma oficial com bastante experiência na área, me fez uma pergunta que mudou completamente o rumo da conversa. Me perguntou quais eram os sinais mais comuns de alguém manipulador, para a gente conseguir identificar isso na prática. O que eu respondi para ela não foi o que ela esperava. Eu devolvi com uma pergunta. Qual tipo de manipulador você está falando? Ela franziu a testa e ficou meio confusa. Eu expliquei para ela que não existe um único padrão de manipulação. Existem perfis diferentes e você precisa saber identificar cada um deles separadamente. E você que está vendo esse vídeo, você conhece esses perfis? Existem 4 padrões mais comuns de comportamento manipulativo: o grandioso, o maligno, o vulnerável e o comunal. Depois de anos estudando comportamento humano, linguagem não verbal e padrões de influência, analisando autores da psicologia comportamental e especialistas em leitura de comportamento, além de materiais de investigação e análise de perfil, eu percebi que esses 4 padrões aparecem com muita frequência em contextos reais. E o ponto principal é que cada um deles manipula de um jeito diferente. Alguns manipulam pela admiração, outros pela intimidação, outros pela culpa e outros pela necessidade de aprovação social. E a pergunta aqui é simples: quantos desses perfis você já encontrou na sua vida? Porque até o final desse vídeo você vai entender como cada um deles funciona na prática. A gente se baseia em estudos e análises na área da psicologia, do comportamento humano e da linguagem não verbal, desenvolvidos por diferentes especialistas e pesquisadores reconhecidos nesses campos. A partir desse conjunto de estudos, o que se observa é que existem pelo menos 4 tipos mais comuns de narcisistas e que cada um deles manipula, seduz ou intimida de formas completamente diferentes. E a pergunta que fica é: quantos desses 4 perfis você já encontrou na sua vida? Porque até o final desse vídeo, você vai conseguir identificar cada um deles com muito mais clareza. Fala pessoal, beleza? Aqui é um canal focado em comunicação, comportamento humano, psicologia e padrões de manipulação. E hoje a gente vai falar sobre os 4 tipos de narcisistas mais comuns e como identificar os sinais, os trejeitos e os padrões de comportamento de cada um deles na prática. Você com certeza já viu esse perfil em filmes, séries ou até na vida real. Ele é de longe um dos mais comuns. O primeiro tipo é o narcisista grandioso. É o perfil clássico, facilmente reconhecível, egocêntrico, arrogante, extremamente voltado para a validação e atenção. É alguém que faz questão de demonstrar superioridade o tempo todo. Gosta de impressionar, não costuma dar espaço para o outro na conversa e frequentemente busca status através da própria imagem. Agora, quais são os comportamentos mais comuns desse tipo? Geralmente são gestos expansivos, acima do normal. É aquela pessoa que ocupa espaço demais, toca muito nas outras pessoas, usa gestos exagerados e muitas vezes invade o seu espaço pessoal sem perceber ou sem se importar. Também são comuns as posturas de autoridade, mesmo quando não existe contexto para isso. Peito estufado, postura rígida, necessidade constante de reafirmação. É como se a pessoa estivesse o tempo todo tentando provar algo sobre si mesma. Outro ponto são os sorrisos sociais excessivamente controlados. Não é um sorriso espontâneo. Muitas vezes você percebe que existe algo calculado ali, quase como uma máscara emocional. É aquele tipo de expressão que causa estranheza.
mesmo sem você saber explicar exatamente o porquê. E por fim, um comportamento muito marcante. Falas longas, quase um monólogo. É aquele tipo de pessoa que domina completamente a conversa. Interrompe, fala por cima, e quando você consegue entrar, ou é ignorado, ou rapidamente sua fala é desviada de volta para ele. E qual é a armadilha emocional desse tipo de perfil? No narcisista grandioso, a armadilha está na energia. Ele costuma ser uma pessoa intensa, carismática, que gera impacto emocional no ambiente. Isso faz com que, no primeiro contato, ele pareça confiante, dominante, alguém que sabe o que está fazendo. Só que com o tempo, o que acontece é outra coisa. Você deixa de ser participante da relação e passa a ocupar um papel secundário, quase como parte da plateia que valida constantemente essa pessoa. E se você não valida, ele começa a mudar o comportamento com você. Esse tipo de perfil costuma aparecer muito em ambientes competitivos, tanto profissionais quanto sociais, onde existe disputa por atenção, status ou reconhecimento. Também aparece em relações onde a imagem e a aparência têm mais valor do que a construção real da relação. E se você parar para pensar em ambientes como redes sociais e produção de conteúdo, esse tipo de dinâmica é mais comum do que parece. Terceiro tipo, o narcisista vulnerável. Esse aqui é um dos mais perigosos, justamente porque ele não parece perigoso à primeira vista. É aquele tipo de pessoa que, na superfície, parece tímida, sensível, injustiçada, como se estivesse sempre carregando o peso do mundo nas costas. Mas por dentro existe uma sensação constante de superioridade não reconhecida. Ele se coloca como alguém que foi sabotado pelo ambiente, pelas pessoas, pela família, pelo trabalho, pelo sistema. A narrativa dele é sempre parecida. Eu seria muito melhor se as circunstâncias fossem justas comigo. Só que esse discurso, muitas vezes, vira uma forma de controle emocional sobre quem está por perto. E o ponto crítico aqui é que ele não se apresenta como ameaça. Ele se apresenta como alguém que precisa de ajuda. E isso muda completamente a forma como as pessoas se comportam com ele. Em termos de sinais comportamentais, você começa a perceber posturas mais fechadas, retraídas, um olhar mais para baixo, uma energia de retirada social. Mas em momentos específicos, quando o assunto toca no ego dele, aparece uma mudança sutil, uma expressão de superioridade contida, como se ele estivesse acima da situação, mas injustiçado ao mesmo tempo. Outro padrão muito comum são as reações desproporcionais a coisas pequenas. Um não simples vira um evento emocional. Uma mudança de plano vira um motivo de afastamento. E de repente você percebe que está pisando em ovos para não gerar desconforto nessa pessoa. E tem também o padrão verbal, a vitimização constante. É o discurso recorrente de que ninguém reconhece, ninguém entende, ninguém valoriza. E isso vai criando um ciclo onde a pessoa ao redor entra num papel de compensação emocional, tentando constantemente equilibrar aquilo. E aqui entra a armadilha emocional desse tipo de perfil. Quanto mais você tenta ajudar, mais você tenta organizar, mais você tenta consertar a situação, mais você acaba entrando num ciclo onde você assume responsabilidade por algo que não depende de você. E no final, você começa a sentir frustração, porque nada parece suficiente. E ao mesmo tempo culpa, porque parece que se você se afastar, você está abandonando alguém vulnerável. Esse tipo de perfil costuma aparecer em relações de alta carga emocional, onde existe dependência afetiva ou ciclos de instabilidade emocional. Também é comum em ambientes criativos,
onde a sensibilidade é mais valorizada, e esse padrão pode passar despercebido por muito tempo. Quarto e último, o narcisista comunal. Esse é provavelmente o mais difícil de identificar, porque ele não se apresenta como egoísta. Ele se apresenta como alguém extremamente altruísta, engajado, preocupado com causas sociais e com o bem coletivo. Ele participa, ajuda, doa, se envolve. Mas existe um elemento central em tudo isso: a necessidade constante de reconhecimento por esse papel. Não basta fazer. É preciso que os outros vejam, reconheçam e validem. E o discurso dele geralmente gira em torno disso. Eu faço o bem. Eu ajudo pessoas. Eu me importo com o mundo. E isso vira parte da identidade pública dele. Em muitos casos, essa construção não é só comportamento, é imagem. Em termos comportamentais, você começa a perceber uma forte presença de autoexposição moral. Ele fala muito sobre o quanto ajuda, sobre causas que apoia, sobre experiências de impacto social. Mas nem sempre existe a mesma consistência quando o assunto é empatia no cotidiano mais próximo. Existe também uma tendência de romantizar a ajuda. Ou seja, o foco não está tanto no resultado prático, mas na narrativa emocional do quanto aquilo é bonito, intenso ou transformador. E o ponto de incoerência aparece quando o mesmo padrão de discurso não se sustenta em situações comuns do dia a dia. A pessoa pode defender valores elevados publicamente, mas ter reações muito diferentes em interações simples e diretas. A armadilha emocional aqui é sutil. Você começa a se sentir pressionado a reconhecer esse papel o tempo todo. E quando isso não acontece, pode surgir um tipo de ressentimento silencioso, como se você estivesse sendo injusto por não validar o bem que a pessoa faz. Esse perfil costuma aparecer muito em ambientes sociais, redes sociais e contextos onde existe visibilidade. Lugares onde a identidade pública tem grande peso acabam reforçando esse tipo de dinâmica. E quando você entende esses 4 padrões, uma coisa fica evidente. Não se trata de colocar rótulos em pessoas, mas de reconhecer comportamentos recorrentes que se repetem em diferentes contextos. Porque o ponto central não é o nome que você dá para alguém. É o efeito que aquele padrão começa a gerar na sua vida quando você permanece exposto a ele por tempo demais. Narcisistas não procuram vítimas aleatórias. Eles tendem a se aproximar de pessoas com um padrão muito específico. Pessoas com empatia elevada, com alta tolerância e com uma tendência constante de tentar entender, salvar ou melhorar o outro. E é aqui que muita gente se perde. Porque em algum momento você começa a achar que consegue mudar alguém pela dedicação, pela paciência ou pelo esforço emocional. Mas na prática, isso te coloca dentro de ciclos que não dependem só de você. Então, a verdadeira proteção não está apenas em se afastar. Está em reconhecer o padrão antes de se envolver profundamente. Saber até onde você ajuda e a partir de que ponto você começa a se prejudicar, tentando ajudar alguém que não está disposto a mudar. Porque existe uma diferença muito clara entre alguém que quer evoluir e alguém que apenas quer ser validado no próprio comportamento. E aqui entra a parte mais importante. Esses perfis não aparecem isolados. Eles aparecem misturados com traços sociais comuns, o que dificulta ainda mais a identificação no dia a dia. Por isso, o foco nunca é diagnóstico. O foco é percepção. E percepção muda completamente a forma como você reage. Porque quando você não entende o padrão, você entra no ciclo. Mas quando você entende, você começa a sair dele antes dele te envolver. E quando você entende isso, você começa a ajustar não só suas relações,
mas principalmente a forma como você se posiciona nelas. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, comenta aqui embaixo, narcisista, ou então persuasão, ou manipulação, porque isso ajuda a gente a trazer mais vídeos nesse nível de profundidade para você. E se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Não é só sobre algoritmo. É sobre fazer esse tipo de informação chegar em quem realmente pode se proteger com ela. E me diz também nos comentários quais outros temas você quer ver aqui. Comportamento humano, manipulação, psicologia prática. A gente pode aprofundar isso nos próximos vídeos.